Olá pessoal, tudo bem? Então aqui Narada Muni continua descrevendo, né, sua própria vida para Vyasadeva, né, falando do encontro dele, a vida passada, né, o encontro dele, então menino, né, era um menino, encontrando com os sábios, os vedantistas, né. Ele continua falando assim: ó Vyasadeva, né, naquela associação e pela misericórdia daqueles grandes vedantistas, pude ouvi-los descrever as atrativas atividades do Senhor Krishna. E assim, ouvindo atentamente, meu gosto por ouvir sobre a personalidade de Deus aumentava a cada passo. Ponto importante aqui, né? Por ouvir sobre Krishna, o gosto dele aumentava a cada passo. Porque estava ouvindo as pessoas certas, né? Então, o significado aqui, o Senhor, esse Krishna, absoluta personalidade de Deus, é atrativo, não apenas para em seus aspectos pessoais, mas também em suas atividades transcendentais. Isso porque o absoluto é absoluto em seu nome, fama, forma, passatempos, séquito, parafernália e daí por diante. O Senhor desce a este mundo material por sua misericórdia sem causa e exibe seus vários passatempos transcendentais. Olha só. Sim. Cristo vem como se fosse um ser humano comum. Então, Cristo exibe seus passatempos que atua como um ser humano comum. Esse é o ponto, né? Para que os seres humanos atraídos por ele capacitem-se a voltar ao Supremo. Todo o plano de Cristo é nos atrair, né? Ele vem na forma humana, né? Para que nós nos atraiamos por ele e voltemos ao Supremo. Os homens são naturalmente aptos a ouvir histórias e narrações de diversas personalidades que executam atividades mundanas, sem saber que por tal associação simplesmente perdemos tempo valioso e nos viciamos nas três qualidades da natureza material. As pessoas são pegadas a ouvir sobre grandes personalidades, mas as pessoas mundanas, ouvir sobre tópicos mundanos, nós estamos perdendo aqui, nós estamos perdendo nosso tempo valioso. E ficamos viciados nos três, e ficamos viciados no mundo material, que consiste nos três modos da natureza. Então, não tem nenhuma vantagem. Ao invés de perder tempo, podemos obter sucesso espiritual voltando a nossa atenção para os passatempos transcendentais do Senhor. Então, não podemos perder tempo, né? Temos que ouvir sobre Krishna, né? Por ouvir a narração dos passatempos do Senhor, contatamos diretamente com a personalidade de Deus. Então, quando nós estamos ouvindo os passatempos de Krishna, nós estamos contatando diretamente com a personalidade de Deus, porque os passatempos de Krishna não são diferentes de Krishna. Esse é o ponto, né? E como se explicou antes, por ouvir sobre a personalidade de Deus, interiormente todos os pecados acumulados da criatura mundana são liquidados. Então, olha só por ouvir sobre a personalidade de Deus, todos os pecados do nosso coração são eliminados, são aniquilados. Limpando-se assim de todos os pecados, o ouvinte gradualmente se liberta da associação mundana e torna-se atraído pelos aspectos do Senhor. Então, olha só, é uma ciência espiritual. Por ouvir sobre Krishna, ouvir seus passatempos, nós nos livramos das atividades pecaminosas e, naturalmente, nós vamos ficar atraídos, né? Atraídos pelos aspectos pessoais de Krishna, porque é a nossa natureza original. Então, como Chaitanya Mahaprabhu falou, é Chetodharpa Namajana. Esse processo limpa a poeira acumulada e nós vamos voltar a sermos pessoas normais, né? Almas espirituais puras, atraídas por Krishna, a personalidade de Deus. Narada Muni acaba de explicar isso através de sua experiência pessoal. Toda a ideia é que simplesmente por ouvir, então a ideia é a seguinte, simplesmente por ouvir sobre os passatempos do Senhor, podemos nos tornar companheiros do Senhor. Só por ouvir os passatempos do Senhor, podemos nos tornar companheiros do Senhor. Olha só. Narada Muni tem vida eterna.
conhecimento ilimitado e bem-aventurança incomensurável. E pode viajar por todo o mundo, material e espiritual. Então, Narada Muni tem livre acesso a qualquer lugar, seja material, seja espiritual. Ele é totalmente transcendental mesmo, né? Sem nenhuma restrição. Pode-se alcançar a mais elevada perfeição da vida simplesmente através da atenta audição dos passatempos transcendentais do Senhor. Então, o papai está falando aqui, nós podemos alcançar a maior perfeição de todas as perfeições, seguindo os passos de Narada Muni, só por ouvir atenta dos passatempos transcendentais do Senhor, de fontes corretas, como Narada Muni os ouviu dos devotos puros, Bhaktivedantas. Srila Prabhupada que já é. Então nós estamos ouvindo aqui, nós estamos seguindo os passos, né? Sou a guia de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Em sua vida anterior. Então, Narada Muni, por ouvir sua vida anterior, se tornou o grande Narada Muni. Olha só. Esse processo de ouvir na companhia dos devotos é especialmente recomendado nessa era de desavenças, Kali. Então, Kali é a era totalmente cheia de desavenças, cheia de hipocrisia, cheia de desqualificações, mas nós temos essa qualidade, né? Se nós ouvirmos atentamente o passatempo de Krishna, nós nos livramos da influência de Kali. Então, Narada Muni continua, né? Ó grande sábio, assim que adquiriu gosto pela personalidade de Deus, minha atenção em ouvir sobre o Senhor fez-se inabalável. E conforme o gosto se desenvolvia, eu podia compreender que foi apenas em minha ignorância que havia aceitado as coberturas grosseiras sutil, pois tanto o Senhor quanto eu somos transcendentais. Ali, tá vendo? Ele, por ouvir, ele realizou, né, a sua posição eterna. Ele entendeu que, porque na vida anterior, antes da vida de criança, ele tinha sido filho de um Gandharva, né? Vivia os planetas celestiais, imagina, cantava, né? Olha só. E entendeu, lembrou de tudo, né? Ele entendeu que só por ignorância é que ele havia aceitado as coberturas grosseiras e sutil, né? Desse corpo. E, pois tanto o Senhor como eu somos transcendentais. Ele entendeu que ele é uma alma eterna, espiritual eterna, além desse corpo, né? Significado aqui, o Papai fala que a ignorância na existência material é comparada à escuridão. E em todas as literaturas védicas, a personalidade de Deus é comparada ao sol. Então, assim, Krishna fala isso, né? Krishna é luz, ignorância é escuridão. Essa analogia, né? Então, a personalidade de Deus é comparada ao sol. Onde quer que haja luz, não pode haver escuridão. Né? Onde tem sol, não tem escuridão. Né? Onde quer que haja luz, não pode haver escuridão. Ouvir os passatempos do Senhor é em si associação transcendental com o Senhor, porque não há diferença entre o Senhor e seus passatempos transcendentais. Então, temos que lembrar disso, né? Nós estamos lidando com a suprema verdade absoluta, né? O santo nome de Krishna, cantar Hare Krishna, cantar nossa japa, ouvir os passatempos de Krishna transcendentais, é uma associação direta com a personalidade de Deus, porque são idênticos, né? Associar-se à luz suprema é dissipar toda a ignorância. Somente por ignorância, as almas condicionadas pensam erroneamente que tanto elas quanto o Senhor são produtos da natureza material. Uma das ignorâncias é achar que nós somos esse corpo, né? E que Krishna também é material, é um ser material, quando vem esse mundo. É por ignorância, né? Nós pensamos assim. Mas, de fato, a personalidade de Deus e os seres vivos são transcendentais e nada tem a ver com a natureza material. Nós somos transcendentais em tudo isso, né? Quando a ignorância é eliminada e se compreende perfeitamente que nada existe sem a personalidade de Deus, então a necessidade é removida. Então, quando nós compreendemos exatamente isso, né? A ignorância é removida, nós entendemos a nossa natureza eterna como almas espirituais servos eternas de Krishna e entramos na nossa posição constitucional, nos tornamos pessoas normais. Tá bom? Vamos continuar no próximo vídeo.